sua vida. Aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Diga, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediam-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Diga, deixando tudo. Pai querido, obrigado pela leitura da tua palavra. Tua palavra por si só, Senhor, já fala aos nossos corações. A tua palavra é escudo, Deus. A tua palavra é alimento. A tua palavra é transformação. A tua palavra é bússola para as nossas vidas. A tua palavra é poder de Deus. A tua palavra é transformação de vidas. A tua palavra é alimento para as nossas vidas. A tua palavra é cura para as nossas vidas, Pai. Louvado seja o teu nome pelo poder que há na tua palavra. Que sejamos ministrados nessa noite. Que caia por terra, Pai, nessa hora todo espírito de crítica, toda irreverência, toda conversação, toda incredulidade, Pai. Que toda honra, toda glória, todo louvor nessa noite seja tão somente para Ti. Nada só em Ti, Deus. Me coloque agora por trás da Tua cruz, porque Tu é o dono da glória. Obrigado, Pedro, Senhor. Que seja eu nessa noite um canal Teu na terra, para falar aquilo que Tu queres, Pai, não o que eu queira, Pai, mas o que o Senhor quer que a Tua igreja seja ministrada nessa noite, a começar em mim. Eu oro e agradeço a Ti, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, quando eu oro e peço assim, Deus, tira todo espírito crítico, eu me lembro muito de, antes de começar a caminhar e vir aqui para frente, às vezes eu sentada, eu adorava, eu tinha essa coisa, quando alguém falava uma palavra errada, eita, quando alguém dava um deslize qualquer, eu ali sentada, e tinha uma amiguinha, sempre tem uma amiguinha, né, para essas coisas, sempre tem um amiguinho para essas coisas, sempre, para criticar, para fazer um comentário. E aí, quando eu comecei a vir aqui para frente, entender a responsabilidade de quem põe a mão no arado, a responsabilidade que ele der na escola dominical, a responsabilidade de vir trazer uma palavra do poder que é a Bíblia, a palavra de Deus, eu entendi, irmãos, que estar daí e criticar é fácil, mas dizer sim e vir para aqui é muito difícil. E normalmente quem critica é quem sempre diz não. E eu disse muito não, eu apanhei muito e aprendi. Por isso que eu digo, irmãos e irmãs, se um dia lhe der a oportunidade, vem. E se você era como eu já fui, que às vezes presta mais atenção nos erros de quem vem aqui na frente do que na palavra que está sendo ministrada, louvada, cantada, reflita sobre isso e mude o seu comportamento diante de Deus. Porque quando você tiver a oportunidade, você vai entender que está aqui na frente, encarando todo mundo olhando para mim. Você vai ver que é coisa muito além do que estar aí sentado, olhando uma palavra às vezes errada ou mal colocada, que a gente diz. Ai, desculpa, Deus me ensinou isso e eu espero que Ele ensine a você também nessa noite, amém? Amém. Irmãos e irmãs, quando eu comecei a ler esse texto, Deus me fala no coração, missões está no coração de Deus, o ID de Jesus é o ID que Deus tem dito a cada um de nós, o ID de Jesus é o que estamos pensando em fazer no próximo final de semana, que é a missão saúde, evangelizar, pregar, cuidar da saúde física e também da espiritual. O ID de Jesus é o ID que Deus tem convidado e convocado à sua igreja. E quando a gente lê esse texto, eu me lembro que eu já ouvi mensagens
aqui, que ele disse assim, eles lavaram as redes como que tivesse já desistido. Não, vou lavar, porque não vou pegar mais nada. Deus trouxe uma revelação para ele de lavar as redes e desistir. E quando eu li esse texto, que Deus trouxe ao meu coração, é que Deus só agiu depois que as redes estavam limpas, lavadas. Mas Jesus eu nunca tinha visto dessa forma. Quer dizer que eles jogaram, sabe? Quando se joga uma rede, vem com peixe grande, mas vem piabinha, vem beta, vem sei lá que peixe é. Beta é peixe, é água doce, né? Nem sei. Eu não entendo de peixe, não. Entendo de almas. Que precisa ser amada, cuidada e abraçada. E pecado por almas. Mas de peixe eu não entendo de tipo, não. Nem sou muito fã, por sinal. Mas quando os pescadores, mas já vi, eles trazem bem sargaço, bem camarão, bem de tudo, né? Bem sapato. Eu vi um pescador que tinha um sapato na rede dele. Ele ficou muito bravo, né? Porque o cadastro enganchou, ele ficou chateado. Então vem de tudo. Eu fiquei pensando, mas Deus tem que limpar as redes. Depois que eles lavaram, eu estou com o bicho Jesus lá olhando. E eles lavaram, depois estava toda limpinha. Aí ele disse, agora joga. E eu nunca tinha percebido esse texto dessa forma. Que Deus ia agir depois que a rede estivesse limpa. Tu já viu alguma vez assim, Henrique? Tu já pensou nessa? Nunca tinha pensado. E aí eu disse, mas Deus, que coisa linda. Para que a rede fosse jogada, Deus, Jesus Cristo ali, o próprio Deus com Jesus ali, esperou a rede ser lavada. E é o que Deus quer fazer na nossa mente. Para que Deus opere na nossa vida, Ele quer que limpamos as nossas mentes. Diga assim, limpando a minha mente. Diga, eu preciso limpar a minha mente. Irmãos, isso é muito sério. Porque para limpar a mente, a gente passa por um processo. E esse processo, tanto de um chamado missionário, como para que seja limpo as nossas mentes, está na parte B, olha aí, Média, onde você leu lá para a irmã Cassiana. Na parte B, do último versículo, que é o 11, que diz assim, deixaram tudo e o seguiram. Diga assim, meu irmão, deixaram tudo. Deixaram tudo. Você e eu precisamos deixar tudo. Diga tudo. Tudo. Tudo não é uma coisa aqui, outra ali, outra não. É tudo. A nossa mente só vai ser limpa quando a gente deixar tudo. Tudo. Gente, tudo não é alguma coisa, é tudo. Tudo é tudo. Entenda que é tudo. E tudo é muita coisa. E quando a gente começa a pensar em um monte de coisa, parece que o tudo aí aumenta. Fica para lá de maiúsculo. Maiúsculo, negrito, ampliado, sei lá. Tudo. Precisamos deixar tudo. O que significa deixar tudo? Deixar. O que significa deixar? Abandonar, abrir mão, separar-se de, largar, desistir, pôr de lado e por aí vai. Pega, como diz o piauiense, pega. É desistir. Eu não quero mais isso, porque eu quero a minha mente limpa. E para a mente estar limpa, eu preciso deixar tudo. Tudo. Eu preciso deixar tudo se eu quiser ter a mente de Cristo. Se eu quiser ter uma mente limpa em Cristo Jesus, eu preciso deixar tudo. Eu preciso limpar minha mente, mas para que a minha mente esteja limpa, eu preciso abandonar coisas do velho homem que eu tenho trazido, tem me acompanhado e pode ter certeza, está atrapalhando o que Deus quer fazer na sua vida, porque você está atrasando a sua vez. Você está atrapalhando o processo de Deus na sua vida, porque você ainda não deixou tudo. Não deixou tudo. Tudo. Precisa deixar tudo. Precisamos abrir mão hoje de tudo. Precisamos abrir mão. Precisamos entender, irmãos, e viver hoje as misericórdias desse nosso Deus. E a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Se alguém está em Cristo, é o quê? E aí, quando eu fui orar na intercessão, sempre que Deus nos dá a oportunidade de vir aqui para frente, eu fico, Deus, confirma a tua palavra, confirma se é a tua vontade, confirma no teu coração, Senhor. Aí o ministério do louvor vai e canta. Nenhuma para quem? Eu disse, eita, mas eu cantei sim, acho que eu nunca cantei como hoje, porque foi Deus
por e confirmando. Porque existe alguém, irmãos, para a gente deixar tudo, a gente precisa entender que existe alguém que é o nosso acusador. Quem é o nosso acusador todos os dias? O inimigo. Ele é o acusador das nossas almas, apontador do nosso passado, dos nossos erros. E ele está aí para apontar. Porque se tem uma coisa que inflama, que entristece, que chateia, que te impede às vezes de entrar de outra forma na presença de Deus, é o passado que ainda vem te condenando. Mas sabe por que ele vem condenando? Porque você ainda não deixou tudo. Então esse passado está te acompanhando. Esse passado ainda tem sido presente na sua vida. Tem coisas do passado que ainda tem sido tipo pecadinho de estimação. E aí você guarda o pecadinho de estimação. Meu Deus, está vendo isso? O pastor não está vendo. Mas o Senhor está vendo. O Senhor está vendo e você vai dar conta diante de Deus. Eu vou dar conta diante de Deus. E até quando eu vou querer viver com o meu pecadinho de estimação tão bonitinho? Bota numa redomazinha, um negocinho. E o diabo está aí para acusar. Por quê? Porque você não tem se permitido ser tratado, limpar a sua mente e superar. E eu vou lhe dizer, a única solução para que você seja curado é contra o passado. Sabe qual é a única solução contra o passado? Superá-lo. Não tem outra saída. Ele existe, ele existiu, ele existiu no passado. Pelo meu passado já está dizendo que foi ontem. Mas a gente tem trazido para o futuro porque a gente não tem buscado força em Deus para superar e está alimentando esse passado. E isso vai fazer que as nossas mentes nunca estejam limpas a ponto de receber o melhor de Deus para nós. Amém? Amém. O passado nos condena. E quando eu ouvi essa palavra, existe um Deus. Como bem diz essa canção, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. O passado vem para nos condenar assim, para nos entristecer, para nos fazer, sei lá, desistir da caminhada. Mas eu quero dizer a você nessa noite, meu irmão e minha irmã, Deus gosta do novo. O que Deus diz? Eis que façam nova todas as coisas. Diga, eis que façam nova. Eis que façam nova. Todas as coisas. Então abandone as coisas velhas. Como é que você crê nesse Deus que faz nova todas as coisas e vive com a mochila de coisa velha nas suas costas, carregando dia a dia e não quer abrir mão? Às vezes acha até engraçado, bonito, sei lá o que é que acha. Deus é Deus do novo. Diga, meu Deus é Deus do novo. Meu Deus é Deus do novo. Meu Deus é Deus do novo. A gente precisa deixar tudo. Gente, o Zé Bartimeu deixou a capa dele. Quem já leu vai entender. A capa de Bartimeu era tudo o que ele tinha, porque ali na capa é onde ele guardava as esmolas, as moedas que ele ganhava, era tudo que ele tinha. Ele era cego, mas ele jogou a capa. Ele deixou, se aquilo estava atrapalhando ele chegar até o mestre, ele deixou. Ele abriu o manto, ele jogou a capa para seguir o mestre. Precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado. A nossa mente para ser limpa, precisamos deixar tudo. Precisamos ter cuidado com o que estamos trazendo do passado. Deus tem falado isso tão forte ao meu coração. Porque Deus já me permitiu falar para algumas vidas, algumas pessoas acerca disso. Isso o passado, as lutas, muitas e muitas vezes tem nos acompanhado, meus irmãos. Muitas vezes tem nos acompanhado. E temos deixado que esse passado venha e atrapalhe todo o processo de Deus na nossa vida. Se nesse momento aqui a gente dissesse, irmãos, quem entrou aqui chateado, quem entrou com raiva, quem entrou entristecido, vem cá que a gente vai orar, todos juntos, ministério de intercessão, os irmãos, vamos orar. Eu creio no Deus que pode fazer você sair diferente, curado, sarado, amém? Amém. Mas quando você se ajoelha e vai orar, com rancor, com ódio, às vezes, raiva no coração, e você se ajoelha, vai vir logo na sua mente essa raiva. E aí você diz, mas por que eu tenho que perdoar? Por que eu tenho que entender? É injusto isso. Quem foi que disse a você que seria justo? Que a vida é justa? É justo? Quantas injustiças nós não temos vivido? Começa no governo. Quantas injustiças homens e mulheres de Deus sofreram? Quem disse que não teríamos aflições? Mas tem de bom? Porque se eu venci, vós também? Para problemas, para o nosso passado,
perdoado. A palavra é remédio. Você crê nisso? A palavra de Deus é remédio. Pura ferida, pura angústia, pura depressão. A palavra de Deus trata de coisas que às vezes somos incapazes de imaginar. Tudo tem nessa palavra. É o livro mais antigo e o mais atual e o mais completo. E tem de tudo para tudo. Tudo que você procura acerca da vida humana, espiritual, no reino espiritual, a palavra de Deus você vai encontrar. Amém? Então a palavra é remédio para as nossas vidas. A palavra de Deus diz que o nosso Deus quer que tenhamos um coração que a gente libere perdão, que a gente peça perdão. Irmãos, pense num negócio difícil, é pedir perdão. Principalmente quando eu fui a pessoa magoada, machucada. Medita aí. Lembra aí de alguém que te fez algo e tu, ai meu Deus, não é fácil não. Precisamos trabalhar na nossa vida, pedir e liberar perdão. Mas já fiz assim, ó, meu Deus, tu és bom. Porque a vontade é, se você nunca sentiu, meu irmão, eu vou ter que me ajoelhar e orar por mim, porque eu acho que eu estou ouvindo. Porque eu já passei por momentos de prender o tempo mesmo para não falar besterol na hora e perder a minha bênção. E depois ainda tem que perdoar, sendo eu a magoar. Eita, Jesus, é difícil demais. Isso é doloroso demais. Mas Deus quer que façamos assim. Deus quer que tenhamos coragem, força para limpar nossa mente e deixar tudo. Deixar tudo. Para deixar tudo, você tem que liberar perdão. Tem pessoas aqui nessa noite que precisam pedir e liberar perdão e ainda está trincando os dentes. E Deus está falando para você nessa noite. Abra o seu coração. E no momento que você pedir perdão ou liberar perdão, chuvas de bênçãos vai cair sobre a sua vida. E você está perdendo de ser abençoado, porque ainda está nessa de não vou perdoar, não vou. Abra a boca. É difícil, chore até, mas libere. Peça perdão e libere perdão. Porque o nosso Deus é o Deus que faz isso nas nossas vidas. Que nos fortalece para fazer isso e não possamos deixar de ser abençoados. E quem, irmãos? Quem de nós aqui não temos um passado? Alguma coisa no nosso passado que não queira nos condenar? Quem talvez hoje não fez algo do passado, do velho homem, e precisamos nos curvar diante de Deus na hora do louvor, do perdão e pedir perdão, porque nos permitimos no dia de hoje, o dia que escolhemos para adorar a Deus, permitimos ter atitudes do velho homem. Quem de nós? Talvez tenha alguém aqui que se permitiu fazer o que não agrada ao Senhor Jesus, entrar em um lugar que Deus não pudesse estar, falar alguma coisa que Deus não pudesse participar dessa reunião, dessa conversa. Reflita nisso, meu irmão e minha irmã. Pense nisso, porque Deus quer tratar com a sua vida hoje, amém? Amém? Amém. Deus quer tratar isso com você hoje. Todos nós temos um passado que às vezes nos condena, mas o Jesus, ele diz, eu sou. Ele não diz eu fui ou eu serei. Ele diz eu sou. Então ele é o Deus que perdoa. Ele é o Deus que muda a nossa história. Ele é o Deus que trata as nossas vidas. Ele é o Deus que fala ao nosso coração todos os dias. Todos os dias. E precisamos crer. Crer que Deus é aquele que faz nova todas as coisas. E quando assim entendermos isso, nós vamos ter a mente de Cristo. Quando deixarmos tudo pelo Mestre. Deixarmos tudo por esse amor que temos com o Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, precisamos ter cuidado até mesmo com as vitórias do passado. Sabia disso? Você sabia disso? Eu estava meditando e disse, mas meu Deus, que coisa interessante. Você precisa ter cuidado. Você sabe por quê? Porque às vezes, alguma coisa que a gente viveu muito bom no passado. Ah, meu Deus, foi tão bom. E hoje a gente não está vivendo. Parece que a gente quer encaixotar aquele Deus dali, guardar e trazer para cá. Eu tive um momento, já trabalhou na empresa 5 meses. Os meninos lembram
lembram disso? Já hoje trabalhou 5 meses numa empresa que só de combustível por semana ele tinha R$ 240 e ele não gastava nem 100. Então assim, eu acho que foi os 5 meses que eu menos cozinhei, 17 anos. Foram 5 meses sem ter ideia. Marido é crente. Eu tenho que aprender muito contigo. Porque foi de repente. 5 meses, meu irmão. 5 meses. Num mês só, eu acho que a gente liquidou um monte de dívidas. Eu disse, Deus do céu, que vida tão delícia. Esse negócio está bom demais. De repente, ele percebeu que para estar naquele patamar que a gente estava vivendo, em algumas situações ele precisava mentir no trabalho. Porque ele dizia que uma coisa era boa sem ser mentira, né? Que uma coisa ia ser feita e não ia, era mentira. E a maioria das pessoas no ambiente dele de trabalho eram de umbanda, tinha um grupo muito grande. E ele começou a ter batalhas tremendas espirituais naquele lugar. E teve um dia que ele bateu todas as metas. E na quinzena dele, ele já tinha recebido, por 10 dias, por ele ter batido a meta, ele ligou para mim. Aí chegou em casa e disse, nega, eu consegui bater minha meta. Eu disse, foi, porque a gente ganhou um prêmio. Não é um prêmio que está para sair ainda não, mas cada um ganhou um prêmio de R$ 2.000. Ai, que besteirinha. Um prêmiozinho. Depois da pessoa ter recebido o salário, um prêmiozinho de R$ 2.000. E ele disse, nega, está na minha conta. E começou a chorar. Sushi, fala de Deus, homem, rico. E ele disse, esse dinheiro para mim está sem página. Eu quero ter paz. Eu escolhi amar Deus, que é maior do que tudo isso que a gente está vivendo. Mas isso é porque o chamado missionário do coração existe, né? Então nada no mundo nos agrada. E aí, a gente saiu assim, de um nível para outro, tão rápido, que eu ficava, mas tu não podia demorar pelo menos mais uns 2 meses? Não podia esperar só mais um pouquinho? O meio casado de saudade de grelhadinha me matava. E aí eu disse, meu Deus, marido, e agora? Eu disse, Johnny, a gente já vive as situações mais difíceis. Você está com medo de quê? E eu, meu Deus, de quê, marido? Ainda pergunta de quê? Ele disse, eu não vou que nem ele entregou esse emprego. Ele entregou, mas já hoje cantava com tanta alegria nesse dia que ele entregou. Era um, meu Deus, e eu já para perder meus cabelos todos. Jesus do céu, Jesus dos crentes. Depois foi que eu fui entender, gente, tem coisa que a gente precisa abrir mão e deixar para que o processo de Deus na nossa vida aconteça. Amém? Amém. Talvez eu não estivesse hoje aqui, que é Ele. Mas precisamos passar por aquilo. Mas o que diz Eclesiastes 7,14? Pronto. Nesse período Deus deu essa palavra aí. No dia da bonança, das coisas boas, nossa, aproveita. Eu aproveitei. Não vou mentir, aproveitei. Mas na adversidade, considera. Foi Deus quem criou todos os dias. Um dia Ele está ensinando a gente. Eu um dia perguntei, a gente conversando, eu disse assim, mas Maria, que coisa engraçada. A gente vê tanta gente, tanto crente, numa coxa, numa dificuldade. Pense numa coisa difícil. E eu digo isso para o meu pai. Meu pai foi um homem, ele é um homem, que já teve muitos bens. Painho, teve um período na minha infância, não sei, quem conhece Dodge? Tu conhece o Dodge, o carro Dodge? Hoje eu não sei mais, mas em 75 um Dodge do Dodge, né? Olha só, meu pai tinha um Dojão verde, que era da cor da mala dele, para sair com manhã. Esse era só para sair com manhã. Ele tinha uma Brasília, em 75 era carro. Ele tinha uma Brasília que era dele ir trabalhar. Ele tinha um Fusquinha conversível, que era para sair com os filhos
os filhos, os 6, era no Fusquinha conversível. E ele tinha uma Kombi e ele era presidente de um time de futebol, técnico, sei lá como ele chama, lá onde a gente morava no interior da Bahia. Então o pai era abusado. Pense num mato, cadê Júlio nojento? Pense que Painho era cheio para que isso. Muita gente não conhecia ele como Orlando, porque o apelido dele era o mestre. É mentira, menina? Apesar que nesse tempo tudo era nascida não. Mas você conhece a história. Mas foi essa história. Mas meu pai, irmãos e irmãs, era de uma soberba sem igual. Sabe o que é soberba? Sabe o que é a pessoa? Ele chegava, tinha um clube lá no interior chamado Belvedere. Quando a gente chegava lá no Belvedere, sentava todo mundo assim. Aí, era um clube de classe média alta. Aí chegava a família do prefeito, aí fazia, mestre, ele, senta aqui. Aí chegava o dono de sei lá o quê, aí mestre, aí ficava aquela mesona, todo mundo regalava e ia embora e não pagava, e não nos fazia falta. Então tínhamos uma vida muito boa, mas meu pai perdeu tudo. Perdeu tudo. Gente, vocês não têm noção. Trabalhar de Deus às vezes é um tratamento de choque, para que você entenda que Ele é que é Deus e você não é nada. E Painho achava que ele era tudo e o Deus dele era esse. Ele achava. Meu pai, eu estou dizendo isso com espírito de causa, dentro da minha casa. Painho se achava, Painho era soberbo. Algumas pessoas já conheceram um magrão aqui. Mas ele era soberbo. E aquela mente de Painho era podre. Ele se achava. Ele só não teve mulheres nessa época, né? Porque depois ele arrumou uma dica. E depois teve um processo, mas Deus tratou e hoje é tudo na vez. Tem um ciúme da nega da Alice horrível hoje. Mas Deus, para tratar com as nossas vidas, Ele permite algumas situações, como Ele permitiu. E aí eu disse, mas meu Deus, por isso que tem muitas vezes um monte de cristãos que Deus não dá mais, você vai não perder de vista. Porque Deus sabe que se me der, eu estou dando um exemplo, viu? Misericórdia. Que se me der a minha soberba, vai fazer eu esquecer dele. E como ele não quer me perder, ele não permite que eu tenha. E pode observar se na prova a gente não se aproxima mais do altar de Deus. Quando a gente está na bonança, vem a gente diz, aí Jesus, depois eu volto. Mas na prova a gente está no altar de joelho. Aí Deus permite. Deus permite. Depois que a gente passa pela prova, lá na frente, quando a gente é aprovado, recebe a coroa de glória e a bênção é garantida. Amém? Esse Deus que quebra o orgulho. Ele está mal e infeliz, o orgulho. Precisamos cuidar, irmãos, e quebrar a barreira do orgulho. Foi assim que Deus fez com meu pai. Orgulhoso demais. Quebrar a barreira do orgulho. Tem gente que é orgulhoso, mas não sabe o que é. Bate o pé e diz, eu não sou. De tão orgulhoso que é, não percebe. Porque o orgulho dele não deixa ele perceber que é orgulhoso. E é orgulhoso, metido, orgulhoso. Não dá o braço a torcer. Não dê seu braço a torcer, não, que a sua bênção não vai chegar nunca. Se permita ser quebrado pelo Espírito Santo de Deus, para você falar com autoridade e receber as bênçãos que Ele tem para a sua vida. E Ele quer abençoar, mas você tem sido orgulhoso. Não quer pedir perdão. Não quer aceitar, eu sou errado, eu preciso de ajuda. Quebre o seu orgulho, meu irmão e minha irmã. Quebre o orgulho que Ele permite a não pedir ajuda. Sabe que está tudo aqui lá no interior, lá de Pinguela, no cabelo de sapo, pendurado na luta. Mas não pede ajuda, porque o orgulho é maior. Deus quer tratar com você. Não sei por que eu estou dizendo isso. Ninguém está falando de orgulho. Mas se o orgulho precisa ser deixado para a mente ser limpa, que deixemos o nosso orgulho, amém? Quebra o orgulho. É tão melhor você dizer, não, eu não sei, não, eu não consigo. Você está se dando a oportunidade de crescer e aprender e conhecer. Se permita isso. Quebre esse orgulho. Quebre esse orgulho da forma que Zaqueu fez. Zaqueu, cobrador de impostos. Eu dou por vista Zaqueu cheio de anel, paletó nas roupas de hoje, né, nas vestes de hoje. Todo paletó arrumado, assim, subindo no pé de árvore. Pensa numa arrumação? Um cara de paletó subindo no árvore. Imagina aí. E o
hora quebrou o orgulho dele e subiu. Eu quero ver o mestre. Pequenininho, mas Deus viu naquele momento o seu coração e disse o quê? Desce depressa, que hoje mesmo eu vou na tua casa, porque subir aí nessa árvore, tu se permitiu quebrar o orgulho que tu trazia contigo. E se permita, como Zaqueu, crescer e ser diferente. Eita orgulho que está te perseguindo. Tem gente mesmo aqui nessa noite orgulhosa e que não gosta de ouvir, não, porque é tão orgulhoso que não gosta de ouvir. Mas Deus quer tratar o seu orgulho hoje, amém? Amém. Recebe, é de Deus, não é minha não, Zaqueu está na palavra de Deus. Ele quebrou o orgulho naquela hora e se permitiu ser tratado pelo Senhor Jesus Cristo. Se permita quebrar esse orgulho. Se alguém te fizer o mal, vence o mal por quê? Nós estamos na graça, irmãos e irmãs. No tempo da lei era olho por olho, dente por dente, tabefe por tabefe, na linguagem da gente, né? Eu e minha desconto dele, pronto, né? Mas na graça é pisar no teu pé e dizer, doeu, Deus te abençoe. É fácil? É, não, pisar no meu pé, 41. Avalia uma pisada? Avalia aí eu descontar? Mas nós estamos vivendo o tempo da graça. De vencer. Olha o que foi que Deus disse naquele momento de dor. Perdoa por quê? Perdoa porque Ele não sabe o que faz. E o que eles estavam fazendo com Ele não era pouca coisa não. E a gente com tão pouquinho já quer descontar. Vence o mal com o bem. Pensa nisso. Vença o mal com o bem. Gente, às vezes nós somos magoados dentro de casa, dentro da nossa casa, que é um lugar, dentro de casa, é um lugar onde a gente revela o tanto de cristão que nós somos. É verdade? Se for mentira minha, então me ajuda a entender de outra forma. Porque quem me conhece de verdade é Gabi, Georginho, Gabi, Georginho e agora Jamiligiano. Me conhece ainda mais tempo. Já chegou abusada, dizendo, Jane é chata e Gabi vai ser igual a ela. Está repreendida. Deixa não, a bichinha. Todos, não, Jane é gente boa. Ah, tia Jane. Aí todo mundo diz assim, ah, Jane é muita gente boa, é muito legal. E Maria diz assim, passa 15 dias com ela. Maria não diz isso. E eu sei que eu sou cabulosinha. Eu sei. E eu me digo amém. Não, meu Deus, assim seja, não, eu quero melhorar. Mas eu sei que quem conhece Josué é Branca. Quem conhece Natália é Josué Branca. Quem conhece Costinha é Marta. Quem conhece Gessimar? Quem te conhece, Simone? Tua mãe, ainda não lá. Pense. Só Deus sabe, a sua família conhece quem é você. O orgulhoso, metido a besta, enxerido, cabuloso, chato. Quer dizer assim, diga a qualidade sua. Organizada. Organizada, não sei o que. Ai, ninguém diz de fato defeito, né? A bispa, certa vez, num grupo de mulheres assim, ela fez, quando falamos em mulheres, você pensa em o quê? Em um congresso. E aí alguém disse, virtuosa, mãe, mulher de Deus, guerreira, não sei o quê. E ela só olhando isso, e todo mundo se achando, né, dizer uma coisa. Daqui a pouco ela fez, por que ninguém disse chata? Pense numa criatura difícil, é a mulher. Eu sou uma. E eu sei que a gente, mulher, é cheia de pra que isso? Né? Eu sei. Vocês homens não vivem sem nós mulheres, é fato. Mas a gente tem coisas difíceis. E vocês não vão entender jamais. E vocês não vão entender jamais. Mas precisamos quebrar o orgulho. Precisamos vencer o mal com o bem. Precisamos ter as nossas mentes limpas. Precisamos deixar tudo. Precisamos deixar tudo. Exatamente tudo. Não esqueça que tudo não é alguma coisa. Eu sei que quando sai daqui, poucos não vão ou vão. Nem. Mas eu
tenho certeza que a fé vem pelo Ouvir e ouvir. a palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo nessa noite, deixar tudo para seguir Cristo Jesus. Abandonar o orgulho, abandonar os medos, abandonar o velho homem, abandonar práticas do velho homem. Deus está dizendo isso a mim e a você nessa noite. Tem coisa que você ainda está carregando do seu passado, que está impedindo de você receber. Sabe um presente de Deus? Posso ver com os olhos da fé um presente lindo do Senhor nas mãos dele, só esperando uma atitude sua de mudança para você receber. Mas posso ver também a mão de Deus recolhida para aquele que está nem aí para o que Deus quer fazer na sua vida. Às vezes carregamos uma bandeira de crente e estamos longe de ser. Às vezes entramos no Evangelho, mas o Evangelho não entrou ainda na nossa vida como Deus quer. Mas Deus está convidando a cada um e cada uma dessa noite a deixar tudo. Deixar tudo. E olhar para o Mestre. E quando deixar tudo, nós vamos ter as nossas mentes limpas. Que faculdade ensina isso? Qual é a faculdade que você vai precisar ser aprovado? Qual é o vestibular que você vai precisar prestar para isso? A faculdade da vida, a escola do Espírito Santo de Deus. Se permita entrar nessa escola e ser tratada pelo mestre, pelo professor, que vai nos ensinar como devemos caminhar. Fique de pé, meu irmão e minha irmã, nessa noite. Precisamos deixar tudo para que possamos ter a mente de Cristo. Para que possamos ter as nossas mentes limpas, como aqueles pescadores que lavaram para que o milagre acontecesse. Pois a gente já passou. Pode botar a lembrança. Olha que coisa linda. Tantas provas que a gente já passou, né? É bem difícil, Senhor, ter que ouvir a acusação de quem? Todos os dias, ele, o acusador, tenta apontar dificuldades, lutas, o passado, o orgulho na nossa vida. Mas eu quero dizer a você, bem, mãe e minha irmã, nessa noite, que entende que precisamos deixar. Quando você entender e se permitir a isso, a deixar tudo, nenhuma condenação, nada vai te condenar, nada vai impedir o seu crescer, o seu agir de Deus na sua vida. Você vai ser um estupim no inferno, você vai ser uma bomba que Deus vai lançar nesse lugar, você vai ser o canal de Deus mais ainda, e você vai deixar tudo para seguir o Mestre e fazer aquilo que Deus tem proposto e tem sinalizado para a sua vida.